Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Liliana Borges, Sónia Sapage. Viva! Estamos de volta para trocar umas ideias sobre uma semana política que foi muito intensa, e eu digo isto sabendo que a beleza da frase é que ela podia ser proferida praticamente em qualquer semana desde que António Costa se demitiu, porque tem sido uma grande intensidade. Mas deixo uma nota rápida inicial, é que esta gravação acontece antes de Luís Montenegro ir a Belém entregar os nomes dos novos ministros, o que deve acontecer ao final da tarde desta quinta-feira. Temos tido mesmo tempos intensos e desta vez a intensidade teve que ver com a eleição do Presidente da Assembleia da República, que, perdoem-me a expressão, foi uma coboiada. Os deputados foram a votos 4 vezes se contaram os boletins, e não sendo o primeiro falhanço na história de uma eleição de um Presidente da Assembleia, foi seguramente um dos mais embaraçosos. Vamos a isso e vamos diretos à questão essencial. O que é que se pode aprender de um episódio como este, Leonete, em que um partido de 50 deputados bloqueou uma eleição durante mais de 24 horas, houve quem contasse e dissesse que foram 30, e em que os dois maiores partidos tiveram de encontrar uma solução fora da caixa para não ceder às chantagens? olha, o que eu receio é que a primeira parte da tua pergunta sobre o que é que se pode aprender seja o que é que se pode desaprender, né, em termos de regras institucionais, de respeito pelas pessoas, pelo país, pelas regras da democracia. Portanto, acho que estamos numa fase mais de desaprendizado do que de aprendizado, e o que é bastante triste, porque pelo menos penso que nós tínhamos todos a ideia de que a democracia continuaria a evoluir e a desenvolver-se, que o mundo continuaria a evoluir e as pessoas a evoluir, e parece que não é isso bem que acontece. Portanto, desaprendendo com este episódio, penso que é preciso que, desde logo, os partidos democráticos consigam fazer mais vezes aquilo que conseguiram fazer desta vez, que foi entenderem-se em função daquilo que é realmente importante e essencial para o funcionamento das instituições. Aquilo que me parece é que esta é uma questão que inaugurou uma nova era na Assembleia da República, uma era em que vamos ter que conviver com o caos permanente, em que os partidos democráticos, e nomeadamente o maior partido parlamentar, que é o partido do governo, vai ter que realmente agora, no momento em que vai apresentar o seu elenco governativo ao Presidente da República, aliás estamos a horas disso, vai ter que reforçar muito a frente das negociações parlamentares. Talvez o Ministro dos Assuntos Parlamentares não seja suficiente para gerir isto. Vai ter que haver uma espécie de diálogo permanente entre os líderes parlamentares, todos, vários. Acho que foi uma falha do PSD achar que estávamos numa situação de normalidade democrática e que, portanto, a palavra dada era a palavra honrada. Não é. E, portanto, as negociações parlamentares vão ser muito mais importantes e provavelmente muito mais difíceis e intensas do que foram naquela época que nós achávamos que estávamos a fazer algo de realmente fantástico, que foi a época da geringonça. Acho que agora vai ser bastante pior. Naquela altura sabia-se que uma coisa que fosse combinada, ou pelo menos contava-se com isso, e aconteceu quase sempre, estava garantida. Agora não. Portanto, viver com o imprevisível passa a ser a regra, e viver com o caos passa a ser parte desta ordem. João Miguel Tavares escreve hoje no nosso jornal que qualquer membro de claque
pode reclamar vitória, seja ele do PS, do PSD ou do Chega. Concordas com esta leitura, São José? Discordo em absoluto. Primeiro Então, porque eu não me explica-me. reconheço numa linguagem que De infantiliza a claques. política, que trata a política como se estivéssemos a falar de claques de futebol ou qualquer coisa parecida, e não acho que tenha sido nada disso que aconteceu. Na sequência do que disse a Leonete, eu acho que a democracia teve uma vitória esta semana, porque sendo o partido de André Ventura o que é, um partido populista radical de extrema-direita, e estando na política precisamente para fazer o caos que os partidos populistas radicais de extrema-direita fazem, houve uma vitória da democracia, porque os dois partidos fundadores do sistema político e principais partidos portugueses, o PSD e o PS, fizeram um acordo institucional, um entendimento institucional na defesa das instituições democráticas. E a longo prazo é importante dizer. E a longo prazo. Porque só se houver O que confiança mostra- é que se O pode... que mostra que o PS, embora tenha dito e diga que orçamentos é muito impossível ou muito difícil aprovar, o PS tem um sentido de Estado e de preservação do segundo órgão de soberania que é democrático. Uma das coisas que a mim me faz mais impressão desde as eleições, é evidente que as pessoas andavam distraídas, não previram, não perceberam o que ia acontecer. Eu escrevi sobre isso, falei sobre isso, aqui assim no jornal, a várias pessoas chamando a atenção. Mas a surpresa que é o crescimento do partido de André Ventura não pode ser uma razão de desequilíbrio mental dos jornalistas ou dos comentadores ou dos observadores ou dos cidadãos. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto, não se pode ter medo do Chega, nem medo do André Ventura. Medo é uma estratégia deles. E o PS e o PSD mostraram que não tinham medo e não cederam. Porque é uma questão de fazermos contas. Está bem, o Chega tem 50 deputados. São muitos deputados. Demais. Para o que aquele partido representa. E para o nível de provocação de que André Ventura é capaz. E que demonstrou esta semana. Inclusive tratando por tu um primeiro-ministro indigitado. Que eu acho, e no Parlamento, a falar da tribuna, que é uma coisa que eu acho feio, desrespeitoso. Mas vamos cá pensar uma coisa, eles têm 50 deputados, mas há mais 180 deputados naquela Assembleia que têm a mesma legitimidade eleitoral que os deputados do partido de André Ventura. Foram igualmente eleitos pelo povo. Portanto, ele não pode estar a querer apregoar que estão a desrespeitar 1.100.000 eleitores. Até os outros milhões que votaram nos outros partidos. Esses é que podem ser desrespeitados. Portanto, eu acho que isto não é uma questão de claques, é uma questão de racionalidade, de defesa da democracia e de respeito pelas regras da democracia. Coisa que o partido de Ventura e André Ventura já se percebeu que não têm nem querem ter. Aliás, fazem questão de mostrar desrespeito. Ainda sobre este assunto, Liliana, que efeito terá tudo isto no eleitorado do Chega? Vai sentir-se humilhado, como diz e repete André Ventura, ou vai perceber que o partido falhou um compromisso e que isso, de facto, em democracia tem custos? Sim, não querendo fazer futurologia, porque é sempre difícil. A verdade é que desde 2019 a estratégia de André Ventura tem sido a mesma, tem sido sempre com base na provocação, na vitimização, contradizendo-se constantemente com a sua posição de querer ser a oposição ao sistema e destruir o sistema, mas depois permanentemente querendo fazer parte dele. E isso não o fez diminuir o seu tamanho parlamentar, pelo contrário.
Eu aqui permito-me discordar de São José, porque eu acho que de facto o tamanho da bancada parlamentar do Chega não foi uma surpresa. Aliás, várias sondagens apontavam para este crescimento, previa-se mais ou menos que fosse... Sim, mas é o que eu disse, é isso, que se previa, mas para muita gente foi uma surpresa. Acho que Não tinham estou que que foi andar para muito... mim. Pois, tinham que andar distraídos, porque já se previa que a bancada fosse ficar... Sim, mas há muita muito gente maior. que só se surpreendeu no dia. Sim. Pronto. Bom, apesar de tudo, são mais, deixa-me dizer, eram entre 33 e 41, são mais quase 10 deputados, não é uma brincadeira, não é? São tantos Sim, é quantos verdade. eles tinham quase. Mas sim, o grande crescimento não era uma surpresa. Dito isto, em relação ao eleitorado, eu acho que André Ventura tem uma estratégia que funciona muito bem para o seu eleitorado, e de se apresentar como estando de fora do que é o sistema. Aliás, Pedro Frazão, a comentar a eleição de Diogo Pacheco de Amorim, dizia que o cargo de José Pedro Aguiar Branco era um tacho, mas depois ao mesmo tempo o Diogo Pacheco de Amorim tinha sido eleito com verdade. toda a legitimidade. E eu, infelizmente, acredito, tenho, pelas conversas também que vou tendo, algumas delas até com alguns eleitores do Chega, não percebem esta diferenciação e acabam por se sentir vitimizados. Ainda ontem, no meu regresso a casa, falava com alguém que dizia, mais uma vez, ele teve razão e estão a ver e eles precisam dele e eu explicava, pois, mas repare, ele não aprovou o nome de José Pedro Aguiar Branco, mas o nome de Diogo Pacheco de Amorim foi aprovado. E mesmo assim, este eleitor não conseguia perceber esta contradição. Portanto, eu acho que um cumpriu o prometido e o outro exatamente. não cumpriu. Eu acho que vão ser precisos mais episódios e acho que esta legislatura poderá servir para isso, porque depois, ao mesmo tempo, há o desafio de uma bancada parlamentar se poder atropelar mais e cometer mais erros, exatamente. E se calhar vai ser também uma oportunidade para que os eleitores percebam o número de contradições que o Chega tem numa tarde ou numa só declaração e perceba que é um partido que de facto não tem uma palavra. Eu gostava só de dizer uma coisa em relação a isso, porque na sequência daquilo que estás a dizer, eu acredito mesmo, acho que é previsível que a bancada comece a ter problemas. Uhum. Isto já só olhando para a história do Chega, que é curta. Aconteceu aconteceu na Assembleia Legislativa dos Açores, tem acontecido em vários outros focos, Câmaras municipais. câmaras Muitas municipais, etc. Ou seja, há uma erosão interna permanente também no Chega. E 50 deputados é um risco também bastante maior, porque eu não me admiraria nada que no prazo de 6 meses ou um ano começássemos a ter 1 ou 2 ou 3 deputados independentes a saírem do Chega e a ficarem Sim, nós independentes. já falámos aqui disso. Aliás, há uma coisa muito Como engraçada. aconteceu nas autarquias. Há uma coisa muito engraçada que o Luciano Alvarer põe na sua reportagem de tomada de posse da Assembleia, que ele vai falar com o deputado do Chega que foi eleito pelo Círculo de Fora da Europa, um senhor imigrante há 50 anos no Brasil, Não e quero muito, falar. e muito importante, e que diz que não fala porque no Chega só fala ao Presidente, ou seja, dá a entender. Todos disseram isso. Todos Dá a naquele entender dia. que há uma ordem interna que faz favor caladinhos, não peão, Exato. não é? Não, Vamos ver quanto tempo é que isso aguenta. É a isso. ideia que me dá é que enquanto eles não os conhecerem o suficiente, Depois põem-lhes uma essa é a ordem, não é? Que é, põem-lhes uma ok, saia. são 50, nós não sabemos muito bem, não temos Pois. antecedentes. Aliás, eu portanto, já aqui enquanto falei for disso, não é? assim- Uma das grandes, um dos grandes desafios de André Ventura ia ser controlar 50 deputados que funcionam nos termos populistas radicais que aquela gente funciona, não é? E que André Ventura funciona. Como foi uma semana intensa e ainda há outros temas a abordar, eu agora vou tentar fazer-vos uma pergunta a cada sobre temas diferentes, para não nos alongarmos demasiado, e temas que também marcaram os últimos dias. Para ti, Leoné, tenho uma sobre o último Conselho de Ministros, em que Costa e Marcelo disseram elogios mútuos no fim, no briefing. Marcelo também disse que aquela não seria a última vez em que os dois se cruzariam. A que é que estaria ele a referir-se? Pode estar a referir-se a muitas coisas, mas eu só queria fazer aqui um preâmbulo nesta questão, que é o seguinte. As relações entre este Presidente da República e o Primeiro-Ministro Findo foram de uma lua de mel absolutamente incrível até a uma ruptura bastante forte.
foram de facto uma época muito interessante do ponto de vista das relações institucionais, embora haja uma grande tradição de relações atribuladas entre Belém e São Bento. Mas aqui houve de facto uma coligação de palácios, como se chegou a dizer, um bloco central de palácios, e que funcionou e que foi muito importante para os dois durante a maior parte do tempo do governo de António Costa. António Costa sai e convida a Marcelo Rebelo de Sousa e eles retomam de alguma forma. Há uma amizade entre eles, embora essa amizade tenha sido bastante preenchida politicamente com episódios de desencontros e de picardias entre os dois. Mas penso que são duas pessoas, dois protagonistas políticos que se respeitam, que se aprenderam a respeitar, que tiveram um grande sentido de Estado em momentos muito importantes e, portanto, os elogios mútuos não me surpreendem, nem acho que tenham sido com ironia, apesar de a relação não ter acabado propriamente muito bem. A que é que Marcelo se poderia estar a referir? Eu penso saber que Marcelo, pelo menos a certa altura, acreditou que António Costa seria o seu sucessor em Belém. Pelo menos aqui há algum tempo atrás, seria essa a convicção na presidência da República, de que António Costa seria o próximo candidato e muito provavelmente o próximo presidente da República. No entanto, o futuro de António Costa está completamente em aberto e, como diz o PS, como diz Pedro Nuno e como dizem todos os protagonistas do PS, António Costa pode ser de facto o que quiser. Neste caso também o que puder, o que a justiça lhe permitir fazer. Pois não é? Há um caso em aberto que pode não dar em nada. Aquilo que assistimos nas últimas semanas foi a uma intensa, vou chamar-lhe campanha, mas não no mau sentido, no bom sentido, uma intensa campanha de António Costa nas instâncias europeias. Operação de charme. Uma operação de charme, completamente. Percebeu-se que António Costa é muitíssimo respeitado em todas as instâncias europeias e que, portanto, poderia vir a desempenhar um cargo muitíssimo importante na Europa. Vamos ver se a justiça portuguesa colabora com esse intuito, mas de facto pode ser o que quiser. Além disso, António Costa está também a preparar o seu futuro fora da política, mas se não lhe correr tão bem nos próximos meses e que não lhe permita esse futuro na Europa, não me admiraria nada que António Costa fosse o próximo candidato a Presidente da República em 2026 e que ganhasse essas eleições. E, portanto, poderemos assistir a Marcelo dar-lhe exatamente uma sucessão. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. António Costa continua a afirmar que não quer ser candidato, mas as coisas acontecem nos momentos próprios. E mudaram. E eu estou convencida que se houver um movimento de fundo que vai haver da parte do PS, porque ele é o candidato natural a Presidente da República pelo PS, ele irá dizer que sim. Eu lembro-me que levei-me quase 20 anos, ou mais de 20 anos, ouvir António Costa dizer-me que nunca seria líder do PS e que não era isso que eu queria. E lembro que quando foi a eleição de José Sócrates, António Costa era o mais natural candidato a líder e que fez um acordo com José Sócrates porque achou que ainda não era o momento para ele, não é? Portanto, Costa tem um histórico de que parecendo que ele está a planear as coisas a longo prazo, e ele, ainda que tenha alguma hipótese de admitir que um dia não sei quê, mas que não, na altura ele decide. Até porque o PS há 20 anos que não consegue chegar a Belém. Pois. São José, ainda sobre esse último Conselho de Ministros, mas já não sobre António Costa, nesse dia foram apresentadas as contas de 2023 e o país teve um maior superávit da democracia, 1,2% do PIB. A dívida pública está agora abaixo da fasquia dos 100% do PIB. Estas contas certas, chamemos-lhe assim, são um seguro de vida para Luís Montenegro? Um seguro de vida não direi. Irão permitir que ele faça um início de mandato bastante fácil e folgado, não é?
portanto vai poder satisfazer uma série de promessas que fez e que o próprio PS e Pedro Nuno Santos já disse que dava o aval e o acordo para essa aprovação desse retificativo e dessas medidas, que ainda não se sabe se precisam de ser em retificativo ou não. Mas eu também lembro que há uma coisa que se chama regras da União Europeia. E, portanto, por muito dinheiro que haja nos cofres, como se diz, primeiro este dinheiro que está nos cofres, o excedente por lei, em Portugal, vai para abater e pagar a dívida. O Tó já falou sobre isso também, sim. Portanto, recordo isso. Por outro lado, o uso dos dinheiros no orçamento são vigiados por Bruxelas. Eu recordo aqui uma coisa que também já foi dito muitas vezes. O primeiro orçamento que António Costa fez em 2015 para 2016, quando chegou a Bruxelas, foi mandado para trás para alterar uma série de coisas que Bruxelas não aceitou, não é? E como o público já escreveu aqui assim a semana passada, por Sérgio Aníbal e o David Santiago fizeram um trabalho sobre isso, as regras do orçamentais e financeiras da União Europeia vão mudar. Portanto, pode ser muito isto é interessante. despesa permanente. Pronto, Aquele claro. propõe a despesa permanente. Portanto, que não, aí pode chocar. não por é uma causa... almofada que lhe dá Claro, resposta. não é uma coisa que vai agora distribuir uns subsídios como Costa fazia, que fez na pandemia, fez na Que inflação. não são permanentes. Não é? Não, isto é aumento de despesa. despesa permanente, com uma promessa também de diminuição de receita permanente, que é baixa de impostos. E vamos ver o que é que disto depois sobrevive em Bruxelas. Finalmente, Liliana, uma pergunta sobre o anúncio presidencial da noite de ontem, e que foi de que também a Madeira irá a eleições ainda este ano, o que significa que teremos 4 eleições em 2024, Açores, legislativas, Madeira e europeias, e isto até julho. Será possível que o PSD as ganhe todas? E se isso acontecer, o que é que acontece a Pedro Nuno Santos? Primeiro é preciso perceber que a região da Madeira é um caso particular, foi sempre governada pelo PSD, portanto, e mesmo tendo estas eleições antecipadas sido provocadas por uma investigação a autarcas do PSD, a verdade é que nestas legislativas os eleitores do Círculo da Madeira não prejudicaram o PSD, acabaram por garantir a eleição de 3 deputados, exatamente o mesmo número de deputados que foram eleitos em 2022, sendo que é o PS que perde um deputado para o Chega. Dito isto, há também que fazer uma leitura que é um pouco mais transversal do que apenas aquilo que acontece no território nacional. Neste momento, a nível europeu, a maioria dos governos, dos partidos no governo são partidos de direita, portanto há aqui uma alteração de um ciclo, é talvez um momento do ciclo político da direita, e eu não creio que isso signifique exatamente uma derrota de Pedro Nuno Santos, até porque para alguém que vem de um partido que esteve 8 anos no governo, o resultado do PS não foi péssimo. Não acho que tenha sido completamente derrotado. Aliás, ficaram muito foi quase um empate, exatamente. Foram 54 mil votos diferentes. Alguns provocados que eu continuo a achar que foi pelo ADN e, portanto, se calhar sem isso a diferença seria um pouco maior. Mas dito isto, e aquilo que também temos visto no Parlamento é que o PS continua a contar para jogo. Aquilo que vimos esta semana no Parlamento foi isso mesmo. Aliás, Pedro Nuno Santos disse ontem, em declarações aos jornalistas, que foi o PS que apresentou uma solução a Luís Montenegro e que Luís Montenegro não teve essa capacidade. Dito isto, e as projeções também apontam para uma vitória novamente do PSD na Madeira, acho que não será uma surpresa. Dito isto, se nas europeias o PS perder, eu acho que é um tempo, o que aquilo significa para Pedro Nuno Santos é que ele terá também o objetivo de reorganizar o partido a nível da militância, mas também a nível dos seus quadros, porque ele não teve a oportunidade de o fazer. Estas eleições antecipadas apanharam-no de surpresa. Ele tinha outro plano e outro tempo programado para conquistar a liderança dentro do partido, dentro e fora do partido, e portanto não vejo como uma derrota, vejo como um empurrão para acelerar e tornar o partido mais seu. Portanto, eu estava a perguntar, por outras palavras, quantas derrotas pode um líder acumular e não... Sim, mas é também um líder desde janeiro, não é? Portanto, acho que... E tendo em conta que foram eleições, foram 3 atos eleitorais antecipados em 3 meses, se não estou em erro,
haverá aqui alguma compreensão, creio eu, por parte do PS. partido. Sim. Eu, tanto quanto sei, o PS está preparado até para ficar em terceiro nas europeias, se necessário for. E ninguém irá contestar Pedro Nuno Santos por isso. Não é E conveniente. que ele irá ser líder, que vai cumprir o mandato de 2 anos e que será ele a chefiar o PS nas autárquicas. Isso também depois Essa é as informações e a sensibilidade interna da maioria dos Sim, neste momento. os partidos são muito calculistas Sim. nestes momentos, portanto, há de avaliar tudo e onde tomar Claro. as decisões consoante o que for mais vantajoso. Ou se não tiverem ninguém disponível, obviamente ninguém avança. Mas sem mais demoras, passo ao nosso momento público e notório, por ordem. Uma vez que estamos a poucas horas de conhecer o próximo governo, há 2 coisas que são públicas e notórias em relação a este governo. Primeiro, não se sabe nada, ao contrário dos últimos 8 anos em que houve 3 governos em que foram sabendo e que mais as remodelações, enfim, não se sabe nada. Prevê-se que há pessoas que são incontornáveis e que estarão no próximo governo, mas não se sabe nem sobre nomes, nem sobre pastas, nem sobre orgânica. Portanto, isso é interessante e bom. A segunda coisa que também já é pública e é interessante é que Luís Montenegro recuperou o questionário ético de António Costa há cerca de 1 ano e fez os próximos membros do governo a subscreverem, se escrutinarem a si próprios, e que esses questionários estão a ser lidos por uma equipa ao milímetro para tentar ter um governo à prova de bala. Vamos ver o que é que daqui sai. Então, José. Ora, eu trago uma entrevista que sai hoje no Público, recomendo a leitura, está no Público de papel, mas estará também no online, está Desde também ontem, sim. na secção de cultura, que é uma entrevista com a nova presidente do Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes, uma rapariga, eu chamo-lhe rapariga porque ela é bastante nova, mas uma senhora, pronto, digamos assim, muito interessante, com uma visão aberta e inovadora para o CCB, e eu estou com expectativa de ver o que é que vai acontecer, até porque é uma mulher que tem uma equipe com mais 2 mulheres a dirigirem o CCB, que é uma coisa que em Portugal é raro, vermos mulheres à frente das instituições. Liliana. O meu público e notório não é uma entrevista do Público, é uma notícia minha. Modéstia à parte. Modéstia à parte, que Mas também é assinada do por mim Público. sim, assinada, é uma brincadeira. Assinada por mim pela Maria Lopes, e que conta a história de como ontem no Parlamento o PS terá informado os restantes partidos da esquerda, Livre, Bloco e PCP, da intenção de fazer um acordo com o PSD, tendo a particularidade interessante, segundo as informações que nós recolhemos, de apenas uma pessoa ter atendido o telefone. Terá sido Mariana Mortágua. Portanto, eu não sei o que é que se passa com o telefone da restante esquerda, mas acho que é que isto, que o PCP e o Livre terem tido conhecimento pelos jornais porque não atenderam aquela chamada, acho que é... Sim, é no mínimo interessante, curioso. sim. Se calhar não reconheceram o número. Não, exatamente, não seria a primeira vez, não é? Mas agora de Embora forma que eu inversa. saiba, o Pedro Nuno Santos não mudou de telemóvel e Não, ele mas falou sabes, bastante com vários partidos quando era Durante muito secretário tempo. de Estado. E fez questão de falar com Dos estes assuntos partidos parlamentares. no dia anterior, antes de sugerir a Francisco Assis. Eu- Não eu sei o que é que falhou no dia seguinte. Só tenho uma não é? explicação para isso. Eles agora estão todos no antigo gabinete do PCP, certo? Ele deve ter ligado para lá e a chamada foi parar ao único... Exatamente. Não sei. Se Mas isso explicaria se fosse o PCP a receber a chamada, que não foi, não é? Exato, Foi o não, Bloco. pois, mas o PCP de facto mudou um bocadinho para o gabinete a seguir, e o Bloco está naquela entrada Pois, que era se calhar do PCP. ligaram Se calhar para- foi isso. Eu para o sugiro gabinete. criarem um grupo do WhatsApp, é mais fácil. Ele também tentou ligar para o WhatsApp, não foi? Segundo vocês Exatamente, escreveram. sim, sim. E terá sido esse também um pois. dos Pronto, se Não calhar o escrevemos WhatsApp isso, é mas que sim. não é de facto a melhor forma de... contente-eu a ti. E agora os nossos ouvintes ficam a saber. Exato. Na próxima semana eu e a Leonete não estaremos por cá, o que é uma infelicidade, porque é a semana em que o Governo, ministros e secretários de Estado toma posse,
mas estará São José e estará também o David Santiago, bem acompanhados com certeza por outros elementos da equipa. Não deixe de nos ouvir. Até breve. Boa Páscoa. O público fica no ouvido.